mulheres, não é? Mas agora, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra em Mateus capítulo 6, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, verso 25 ao verso 34, tem uma palavra que é um tiro só, é rápido, eu espero que seja um tiro daquele de canhão, né? Daquele rápido, forte, que bata com força e atinja a nossa vida poderosamente. Então, Mateus capítulo 6, por gentileza, abra a palavra de Deus, deixa ele aberta aí, versículo 25 até o verso de número 34, diz assim a palavra de Deus: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, não guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios no campo. Não trabalham nem fazem roupas. E no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Que o Senhor nos abençoe, de tal maneira que os irmãos possam sair daqui entendendo a palavra de Deus, não de maneira genérica, mas entendendo que Deus trouxe uma palavra para o seu coração, que Deus falou com você. Em nome de Jesus, é a oração que eu faço nessa manhã. É necessário que a igreja saia desses momentos de culto, não apenas entendendo que aprenderam alguma coisa sobre a palavra de Deus. É importante que saiam dizendo: Deus falou comigo, houve uma palavra para o meu coração. É preciso que você saia daqui dizendo: eu sei o que Deus queria comigo na manhã de domingo. Amém, queridos? Confie no Senhor de todo o coração. Confie no Senhor de todo o coração. Esse é o tema da minha palavra. Você já podia ir embora dizendo: aleluia, glória a Deus, Deus falou comigo. É para confiar no Senhor de todo o coração. Então quem está aqui e não tem essa confiança plena no Senhor, já recebeu uma palavra. Você pode grudar nela e ir embora dizendo: obrigado, Senhor, pelo alerta que já recebi. Por que eu estou dizendo isso? Porque as inquietações são demais, as preocupações são demais. A ansiedade, não é, causada pelas agruras da vida. Olha, irmãos, fatores os mais variados. Pensa comigo, casamento de vez em quando gera um estresse danado, né? Criação de filhos, outra. A questão econômica, outra. A questão de saúde, e assim por diante. Se você não tomar cuidado, violência, política, o cenário nacional com o qual nós estamos lidando nesses dias, se você não tomar cuidado, você vai passar a sua vida tomando remédio para o estômago, para aliviar, né, aquele ardor, aquela queimação que vai surgindo lá. Então, nós temos que olhar para Mateus capítulo 6, na verdade olhar para a palavra de Deus como um todo, e entender que ela chama a gente para confiar no Senhor em todo o tempo.
Confiar no Senhor Jesus em todo o tempo. Confiar no nosso Mestre em todo o tempo. Veja comigo, o verso 25 desse texto. Ele inicia dizendo assim: por isso. Observa aqui que essa palavra está mostrando que existe uma conexão com o precedente, né? Com aquilo que foi dito antes. Pastor Márcio, o que foi dito antes mesmo? Se você olhar no texto aqui, você vai ver, ele começa no verso 19, e o ensino é sobre o dinheiro. O ensino todo é sobre o dinheiro. Aí, o Senhor vai conectar o que foi dito antes sobre essa questão do dinheiro, não é? Com o que ele vai dizer agora, com o que será expresso, esse versículo 25 em diante. E o sentido disso então é mais ou menos esse: uma vez que os tesouros terrenos e transitórios não satisfazem, ou satisfazem, não satisfazem. Olha o verso 19, não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, onde os ladrões arrombam casas e furtam. Olha o verso 20, ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugens não corroem, e ladrão também não vai roubar. Então, é mais ou menos essa a ideia. Uma vez que os tesouros terrenos e transitórios não satisfazem, e descansar o coração nisso, nesse tesouro dessa terra, é a mesma coisa de jogar as bênçãos de Deus fora. E ele continua esse raciocínio do que veio antes. Ele vai dizer mais ou menos assim: cuidado para você não ficar ansioso pelas riquezas terrenas. Por quê? Porque ela vai ofuscar a sua visão, a visão sua mental e a visão moral. Veja se não é assim, verso 22. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão. Ele está dizendo: tome cuidado com a maneira de você olhar para as riquezas terrenas, porque dependendo da maneira que você colocar os olhos, vai ofuscar você mentalmente, moralmente você vai se perder, quando coloca os olhos nas coisas dessa terra. E ele conclui então o que vem aqui antes do texto que lemos, falando para nós acerca da decorrência da escolha que nós temos que fazer entre Deus e mamon, ou o dinheiro. Ele vai deixar isso claro. Olha o verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e servir ao dinheiro. Qual é a lição, irmãos amados? A lição é o seguinte: não prossigam pondo o coração de vocês no dinheiro, ou nas coisas terrenas. Que coisas são essas? Comida, bebida, vestimenta, não é? Porque é nessas coisas que nós muitas vezes nos firmamos para mantermos-nos vivos, comida e bebida, e também para manter a gente vestido, que são as vestes. E isso está ligado ao texto que nós lemos. Então, a palavra de Deus diz que quem nos muniu do mais importante, ou seja, vida e corpo, vai cuidar de nós, vai fornecer para nós as coisas menos importantes. Se Deus deu para a gente vida, deu corpo, então Ele vai dar o que é menos importante: comida, bebida, veste. Então a questão aqui não é a vida mais importante que a comida, e o corpo não é mais importante que a roupa? Olha a pergunta retórica: o que é mais importante, comer, beber ou a vida, ou o corpo?
Então, se Ele deu vida e corpo, descanse o coração, porque Ele vai dar o que você precisa para que esse corpo e essa vida permaneçam. Essa é a lição que nós temos aqui. Então, precisamos pensar aqui de cima para baixo, irmãos amados. Pensar do maior para o menor. Veja se não é isso que Paulo diz em Romanos 8, versículo 32, quando ele diz assim: olha, se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Do maior para o menor. Se Deus deu Jesus, não vai dar para a gente outras coisas menos significantes? Então, duas lições rapidamente. Pensando nesse tema de confiar no Senhor de todo o coração. Primeiro, tenha máxima atenção quanto à preocupação como hábito. Tenha máxima atenção quanto à preocupação como hábito. O verso 25 diz: por isso não se preocupem. Não se preocupe, aqui é um imperativo, é uma ordem presente, que significa o quê? Não tenham esse mau hábito. Não crie esse mau hábito. Ou se você já caiu nisso, dá um jeito de desfazer esse mau hábito. Que mau hábito, pastor? O mau hábito da preocupação. O mau hábito da inquietação. Olha o verso 31, irmãos, por gentileza. Olha só o que esse verso 31 está dizendo. Ele diz assim, ó: portanto, não se preocupem. Qual é o significado da palavra preocupar? É distrair, é estar distraído. Como por exemplo, em Lucas capítulo 10, o verso 38 a 42, vai mostrar para nós Marta. Marta ficou com a atenção dividida, a tal ponto, que por um momento ela se esqueceu, diz Lucas, de que apenas uma coisa é necessária. Não é isso? Marta, uma coisa só basta, uma coisa só é necessária, e você se inquieta, e você se preocupa, diz o verso 41 de Lucas 10, com muitas coisas. Com muitas coisas. Será que isso não atinge você, irmão? Será que isso não atinge você que vê aqui hoje, você que está assistindo aí pela internet? Essa questão da inquietação. Então cuidado para que a inquietação, a preocupação não se torne ou já não seja um hábito na sua vida. Está vivendo debaixo de preocupação o tempo todo. Segundo lugar, para terminar, sejamos então racionais. Seja racional. É uma outra lição e última nesse texto. Seja racional. No verso 25, Jesus diz para nós: não fiquem preocupados indevidamente com os meios de manutenção da vida, não é? Comida e bebida. Agora, versículo 26, Jesus aponta para o alto. Era muito comum naquela região, nos países vizinhos, uma quantidade enorme, em determinada época do ano, de pássaros voando, migrando. E é muito provável que nesse momento e nessa hora o Senhor Jesus então aponte para o alto e Ele diga nesse versículo de número 26, observem os pássaros. Ele está chamando a atenção, sejam racionais, analisem para você não ficar preocupado, para você não adoecer. Observem os pássaros, eles não plantam, eles não colhem, eles não guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Olha só, acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Ele está dizendo, raciocine, analise. Veja o Pai cuidando desses pássaros. Eles comem, mas eles plantam? Não. Eles comem, eles bebem sim, mas eles estão guardando em celeiros? Não. Obviamente o Senhor Jesus não está alimentando no coração a ociosidade, a preguiça, a ausência de trabalho, a sabedoria, a boa administração.
Embora os pássaros não trabalhem, não fiem, não guardam em celeiros, é claro que os pássaros estão sempre voando, estão sempre fazendo as casas deles, né? Estão sempre correndo atrás de pegar uma minhoca, né? Pegar lá um bichinho para comer, para levar para os filhos, ensinar os filhos a voar. Então o texto não fala de preguiça, de ausência de boa administração, de cuidado, absolutamente não. Mas por outro lado, amados irmãos, se Deus cuida desses que não está plantando, não tá guardando, não está fazendo nada disso, Ele vai olhar para nós agora e vai dizer o seguinte: nós, seres humanos, diferente dos pássaros, nós refletimos, nós não vivemos por instinto. Então nós semeamos, nós colhemos, nós ajuntamos em depósito, ou alguns no banco, louvado seja Deus, não é? Nós ajuntamos, nós tratamos disso. Mas também, enquanto nós nos envolvemos em tudo isso, frequentemente nós somos dominados por quê? Por inquietação, por preocupação. Já viu? Você está trabalhando, você está recebendo salarinho, muito ou pouco está recebendo salário, está comendo, alguns estão guardando e ainda assim são pegos no coração e na mente inquietos, preocupados com o dia de amanhã. Com isso eles estão fazendo o quê? Desconsiderando muitas promessas de Deus para o nosso coração. E o Senhor está chamando a nossa atenção para isso. Cuidado para não desconsiderar promessas de Deus na sua palavra. Você que está comendo, bebendo, você que está vivo, você que serve ao Senhor, seja racional, olha para os pássaros. Mas não somente para os pássaros. Jesus dá outro exemplo no verso 27 desse texto, chamando para a nossa racionalidade, dizendo: qual de vocês, por mais preocupados que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Você pode acrescentar um fio de cabelo? Você pode acrescentar, irmãos, presta atenção comigo, presta atenção no pastor. Jesus está dizendo assim, ó, raciocine comigo. Ele está dizendo, você que é muito preocupado, que é ansioso, se você pudesse acrescentar 1 hora da sua vida, adianta. Você ia morrer agora. Não, vai morrer agora não, vai morrer daqui 1 hora. O que adianta? Ele está dizendo, preste atenção, você não pode fazer nada. Qual de vocês, se ficasse muito ansioso, muito preocupado, vai mudar alguma coisa? Ele está dizendo, você não vai mudar absolutamente nada. Você não acrescenta nem um pouquinho. E aí o Senhor Jesus então usa o mesmo argumento em relação à natureza, amados irmãos. Ele diz, olhe para as flores silvestres, olhe para os lírios no campo. Olha lá, eles estão crescendo sozinhos, eles se vestem sozinhos. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E é interessante, diz o Senhor Jesus, hoje as plantas, as flores silvestres estão aqui belas, mas amanhã já acabaram, elas já se secaram, já foram embora. Preste atenção, não sejam irracionais, vocês que são crentes, que são servos do Senhor. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã já é lançada no fogo, quanto mais vocês que são filhos de Deus. Você não consegue entender que se Deus cuida dos pássaros, se Deus veste as flores lá no campo, Deus não vai cuidar de você? É como o Senhor estivesse dizendo, nós precisamos hoje aquietar o nosso coração, confiar no Senhor. E Ele dá mais uma razão para isso no versículo 32. Olha o que Ele diz, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Ele está dizendo, preste atenção, quem tem que ficar ansioso, preocupado com o dia de amanhã, é quem não crê em mim, é quem não me conhece, é quem não se relaciona comigo. Todo aquele que me conhece, que tem intimidade comigo, que me busca em oração, que lê a palavra, que tem uma vida de devoção, tem o coração descansado em mim, porque me conhece como pai, me conhece como provedor, me conhece como bom pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas, aquele que leva para pastos verdejantes e para águas tranquilas. Amados irmãos, a palavra de Deus para o seu coração é: confie no Senhor. Você que veio aqui hoje nessa manhã e que não está com a vida assim toda organizada, está passando por algumas lutas e isso está gerando inquietação, preocupação no seu coração, o Espírito diz para você:
confie em mim, porque eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Por isso, a conclusão que nós precisamos fazer agora que o tempo já acabou, é no verso 33, ele diz então: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, tudo isso, lhe serão dados. Ele está falando de buscar, é uma vida que se ocupa com a busca. Buscar o reino de Deus é uma vida que se ocupa em conseguir algo. O que que se busca? O que que você vai lutar na vida toda para conseguir? O reino de Deus. E Jesus está dizendo, é para você reconhecer o Senhor como rei. É para você entender que aqui é um reino cujo rei domina. Ele decide o caminho da história e você serve a Ele, você busca a Ele e a sua justiça. Em primeiro lugar, justiça de Jesus imputada a nós. Quando ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, busque a Deus como rei, viva no reino de Deus e a sua justiça, ou seja, Deus perdoa os seus pecados e você recebe a justiça de Jesus. Mas não somente isso, a questão da justiça moral, da ética, de você viver nessa terra de maneira a se parecer com Jesus. Por quê? Porque quando você vai para o trabalho no dia a dia e tem alguém ansioso, preocupado, com medo, apavorado com as lutas, com a demanda, com a política, com quem, você vai dizer o seguinte: fica tranquilo, creia em Jesus, Jesus cuida de você, deixa eu orar por você, Deus tem uma resposta para a sua vida, e aí você se torna a resposta de Deus para as pessoas. Sabe por quê? Porque você confia no Senhor, mesmo passando por inúmeras dificuldades no seu coração, você sabe que o Senhor vai te sustentar, porque Ele cuida dos pássaros, das flores no campo, e nós somos muito mais importantes que elas. Você é importante para o Senhor. Vamos orar? Fique de pé, por gentileza. Vamos orar a Deus. Coloca o seu coração agora. Quero fazer uma oração para você que está com essa luta na sua alma. Só você e Deus sabe. Nessa manhã o que você está passando, como está te angustiando, o Senhor Deus quer dar uma palavra de cura para a sua alma. Senhor amado, nós estamos aqui, muitos, com o coração preocupado, com a mente divagando entre confiar e não confiar, gente que chora às escondidas, gente que com amargura no peito e na alma. E nessa manhã rogamos ao Senhor, que o Senhor liberte os teus filhos, em nome de Jesus. Traga para o coração de cada um de nós a confiança no Senhor. E que o Senhor, ó Deus, segundo o teu bom querer e a tua boa vontade, derrame provisão para a vida dos teus filhos. Abra portas, ó Deus, para a comida, para as vestes, para a bebida, para o sustento, para aquilo que é necessário para os teus filhos. Que a graça do Senhor seja derramada abundantemente sobre o teu povo nessa manhã. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus.